Abelhas de Bioma-Caatinga, sou Gilvan, sou biólogo, sou mestre de ciência animal e sou criador de abelhas. Não sou especialista em abelha, morreria de vergonha de alguns que se diz cientista e faz alguns absurdos, umas tragédias, e muitas vezes tragédia anunciada com as abelhas. 101 anos de Valviker Stephen Kerr. Quem foi? Kerr. Nascido em 9 de setembro de 1922, Santana do Parnaíba, interior de São Paulo. Se tornou engenheiro pela Universidade de São Paulo. Tornou geneticista com doutorado em estudo sobre o gênero Melipona no ano de 1948, aos 20 e poucos anos. Kerr é uma figura assim que eu não tenho nem como falar tudo que ele foi. Logo muito cedo ele descobriu muitas coisas. Grande geneticista, talvez o maior do mundo em termos de insetos, mas não foi só de insetos. É o primeiro brasileiro a ser reconhecido e fazer parte da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos da América, premiadíssimo, publicou mais de 600 trabalhos, mais de 60 anos de atividade na pesquisa, fez algo assim formidável. Então, o que é uma figuraça? Então a gente vai falar aqui um pouco da vida dele. Já fiz vídeos falando da vida desse grande cientista planetário, não só brasileiro. Para a gente ter ideia, século XX ele é colocado entre os mais ou menos 20 maiores cientistas do mundo. Entre esses cientistas, já falei isso aqui em outro momento, estava simplesmente para vocês terem uma ideia do quilate, o valor. O Albert Santos Dumont, também brasileiro, e também o Albert Einstein, esse alemão, mas que logo cedo foi para os Estados Unidos por conta de que ele era descendente de judeu, e a gente sabe como foi o nazismo. Aí vamos dar uma parte para a história para os historiadores, né, para mim. O que ele sacou logo cedo a questão da diferença que existia nas abelhas nativas, e principalmente que o grande interesse dele foi, o interesse do Kerr foi Mandaçaia e Uruçu. E aí ele foi estudar, e tem uma questão bem legal que está apoiada na segunda lei de Mendel. O Mendel teve duas leis, a primeira e a segunda lei. A primeira também chamada de monihibridismo, segregação dos fatores. A segunda chamada também de hibridismo, ou segregação independente dos fatores. Tem vários, depende muito do autor, depende do momento, inclusive depende do capítulo, quando ele está tratando de leis de Mendel, mas o que ele observou que, na verdade, as nossas abelhas nativas, mas o estudo dele foi com o gênero Melipona, a formação de castas não estava ligada à alimentação, teoricamente. É uma questão, eu até posso dizer que eu falei alimentar genética, mas na genética. Ele foi estudar isso e descobriu. É uma tese de doutorado, inclusive fazer questão de deixar aqui, o que era uma pessoa muito simples. Diferente de esses almofadinhos, desses engomadinhos, o que não era essa pessoa. Era uma pessoa que até você pegar a entrevista de Kerr é pouquíssima. Pouca. Para o nível do que Kerr foi. Aí vamos falar algumas coisas importantes do Kerr. Na década de 1950, aí desmistificando e tirando mentiras, porque aqui o canal tem esse valor. Quando eu falo as coisas, eu tenho apoio e tenho respaldo. Eu vou deixar aqui um vídeo de Tech, onde a pessoa fala. O Kerr não estava ganhando, não estava em busca de ganhar não prêmio genético. Ele foi, de fato, solicitado, contratado, etc. Já era um grande geneticista em 1956, pelo presidente da República, para tornar o Brasil, que produziu naquela época 2.000 toneladas de mel. Porque as abelhas eram criadas locais. Porque não havia abelhas rondando o Brasil ou a América, abelhas exóticas, abelhas europeias, ou africanizadas, ou asiáticas, que são os três continentes que tem as abelhas gênero Apis. E o Kerr, que era muito estudioso, muito atento, muito ligado em tudo, ele foi na África. Por quê? Porque o Brasil, o presidente da República da época, queria transformar o Brasil numa potência produtora de mel, que o tornou. Não foi da maneira que o Kerr projetou, que
vamos falar, fez todo o projeto e pensou num programa de fazer. Ele sabia que na África tinha uma abelha muito produtora, mas também muito defensiva, que é a Apis mellifera scutellata. Aqui no Brasil, ou na América, desde a chegada dos europeus, já se criava em locais pontuais, muito limitados, havia a criação das abelhas europeias, porque os colonizadores traziam juntamente com eles. Traziam essas espécies chamadas raças europeias, até porque se for questão chamada conceito por taxonomia, isso é novo, isso foi lá de meados do século XVIII, 1700 lá vai fumaça. O que ele trouxe 49 princesas de abelhas Apis mellifera scutellata, lá em Rio Claro, interior de São Paulo. Tem outro Rio Claro no Rio de Janeiro, tem outros, essa nomenclatura segue para outros locais, até pelo menos distrito, comunidades. O que cruzou, ele cruzou, mas de maneira criteriosa, que era um geneticista e era um grande cientista e tinha sempre teve muita responsabilidade. Ele cruzou essas princesas da espécie africana com os zangões das espécies europeias, que era já criada, cultivada na América, principalmente no Brasil. E ele obteve híbridos. E ele estudava esses híbridos para ir observando quais eram os híbridos, quais eram aqueles que fossem mais tranquilo, vamos dizer dessa maneira, que fosse menos defensivo. E aí, no ano de 1957, tem duas versões. Um disso foi um tratador que não sabia absolutamente nada de abelha, era um cara totalmente ignorante, estúpido, do jeito de muitos que tem por aí, era um zero à esquerda, assim, quase como Gilvan. Mas era um zero à esquerda que não sabia nada sobre abelhas. E foi lá, as caixas, deixa aqui a foto. As caixas eram teladas, mas que tela? Uma tela que a gente sabe que as castas em abelhas, elas têm tamanho diferente. Menor casta, no caso das abelhas do gênero Apis, são as operárias, intermediárias, zangão, maior, rainha. Logo, a tela era excluidora, chamada, que a gente já conhece muito, já com outros nomezinhos bonitos, na época não tinha esse nome, certamente. Ele foi lá e tirou. Quando tirou, saiu todo mundo. Todo mundo não, todas as abelhas. Saiu, agora não mais a casta operária, mas a casta zangão, a casta princesa, rainha que voa no gênero Apis, e se mandaram. Outros dizem que foi um apicultor desses curiosos, dessas pessoas que chegam. Como eu reprimi no passe de uma doutora, chegou aqui e queria meter a mãozona suja, e eu vi toda hora, lá dentro da cola, eu digo, Nina não, eu cuido maior cuidado, sou pobre, mas sou limpinho, digo, não, vamos botar. Aí essas abelhas saíram no ano de 1957, 1960 já tinha atingido praticamente todo o Nordeste e o Norte do país, e não foi difícil para na década de 1980, início, já ter atravessado todo o continente. No início, como também tem a questão, mas é muito violenta, elas cruzaram com as outras europeias, não, teve isso tudo, onde elas encontraram reações, elas cruzaram, mas a questão é que ninguém conhecia uma abelha, porque as raças europeias, você mexe com elas sem praticamente usar fumaça. Usa fumaça só para as estruturar, mas elas são mansas, raça pura, europeia. Essas abelhas teve acidente, matou muitos bichos, matou muitas coisas, e que foi execrado. O que sofreu muito na mão de pessoas leigas e tudo. Então foi esse problema. O que continuou fazendo sua produção, seu trabalho, o que na década já passada um pouco, quando o pessoal, os apicultores já começaram a ver com outro olhar o que, já começaram a aplaudir que em alguns eventos, ele voltou aos eventos, porque ele sempre manteve muito na linha dele, muito na dele. Na década de 1970, mais exatamente, no ano de 1975, o que vai para o Amazonas, vai para o Instituto Nacional de Pesquisa do Amazonas, que alguns ignorantes chamam de caixa ímpar, lá para cá. Ele estava com um grande amigo que era o Portugal Araújo, o qual ele escreve até um documento histórico publicado na revista científica da época, quando Portugal Araújo, logo em seguida, Portugal Araújo vai a óbito. Mas em 1975 até 1979, ele alavancou e transformou o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia numa instituição reconhecidíssima mundialmente, que não era praticamente nada, porque lá ele orientou muita gente, mestrando, doutorando. Bom, o que volta
início da década de 1980, ele vai para o Maranhão, torna a tiúba, também um chamoroço cinzenta, numa abelha extremamente conhecidíssima, tá? O que trabalhou, o que cria na Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA, cria o curso de Ciências Biológicas. Eles não entendiam como é que uma universidade não tinha o curso de Ciências Biológicas. O que retorna e depois ele vai, termina seu tempo de trabalho, de atividade, de tudo, na Universidade de Uberlândia. Detalhe, na UFA, o que ele era um grande geneticista. O que se ele tivesse sido mais visto? Nunca apareceu, nunca quis pedestal. Era um homem simples, não era como esses arrogantes, prepotentes que tem nojo de pobre. Ah, Gilvan, nojo, é fede. Gilvan é pobre, Gilvan é nordestino, Gilvan é do sertão. Quer não, quer se chegasse aqui, eu até de uma certa maneira nunca vi o que, nunca tive conversando com eles. Seria bom que eu tivesse, porque o trabalho de que eu conheço já há mais de 30 anos ou mais. Eu comecei a ter interesse mais de ver o que tinha na literatura sobre abelhas. Os primeiros trabalhos eu comecei a ver parte do trabalho dele. Parte que nunca vi toda e nem vou ver. É que eu vivi 600 mil anos. Mas o que ele começou a estudar também planta. Entre elas está o alface. Bom, o alface, o normal do alface, ele tem em torno de 700 unidades. Mas que unidade? Quantidade de biomassa de vitamina A. Que é a vitamina A? É a vitamina também chamada vitamina oftálmica. Antes, a cegueira, chamada cegueira noturna, foi um pesquisador lá europeu que descobriu, era holandês inclusive, quando foi para a África, para a Ásia. A vitamina A, o papel dela, nossa, eu uso isso aqui, ó. Eu uso essa luneta. Isso aqui eu uso de vez em quando. Não gosto. Não gosto nem sequer de óculos escuros. Às vezes uso, mas não gosto. Não nasci de óculos, igual a música do Paralamas do Sucesso, com todo respeito aqui. Mas a vitamina A é essencial no nosso corpo, porque é a principal função da vitamina A e nós não produzimos. A única vitamina que nós produzimos, ó, sai da tua ignorância, a vitamina D. Tem outro papel. Logo com essa da alimentação, a alface ele passou a desenvolver produzindo mais de 10 mil unidades. Isso foi um trabalho de genética, o que é melhoramento genético. Outro trabalho que o que estava fazendo, e porque o que é muito voltado para a questão humanista, ele era um cristão mesmo, não um cristão que escanalha não, esses canalhas que ficam pegando dinheiro aí não. Ele era um cristão, não é esses canalhas que montam igreja só para tirar dinheiro, de vendendo mercantilista da fé. Não era esse pessoal, comércio da fé, não era isso não. Ele era um cristão completo. E ele desenvolveu, na verdade eu tenho até que, eu não sei se eu vou precisar ir até Uberlândia, mas para pegar, porque eu tenho plantação, né, Gilvan? Eu tenho uma quantidade de pés de pequi na Serra do Araí, que eu quero pegar uma outra planta que eu acho uma igualia pequi. O sabor, o cheiro, tudo para mim é muito agradável. A própria amêndoa, a castanha que a gente corta e tira ali é uma delícia. E eu quero pegar umas mudas, ver se eu consigo lá em Uberlândia. Eu vou entrar em contato lá com o pessoal da Universidade Federal de Uberlândia, como é que eu vou fazer para transpor essas mudas para a Serra do Araripe, tá? Porque ele começou a trabalhar o melhoramento genético, piqui, primeiro com uma quantidade de polpa, que é aquela que a gente rói o caroço, piqui. Tem gente diz aí que não gostou, que o cara tratou como pior do que um piqui ruído. Ah, se fosse um piqui ruído, que ainda tem amêndoa, que é uma delícia. Esse sem espinho, porque acontece muitos acidentes. Eu mesmo já tive acidente quando eu era criança e até adulto. Mordeu, não ter cuidado e o espinho ficar preso na língua, ficar preso na gengiva e por aí afora, na cavidade oral. Pensar em órgãos da nossa cavidade oral. Então o que estava desenvolvendo esse piqui, esse é um melhoramento genético que ele desenvolveu de fato, piqui com sabor mais agradável, com maior concentração das essências, vamos tratar assim, de polpa e sem espinho, ou seja, com uma qualidade melhor. O que desenvolveu isso. Então, o que era um geneticista completo. Então, gente, é isso. Eu acho que é apenas um episódio. Vou deixar também aqui 2 vídeos interessantes, que é da Ana Maria Bonetti. Ela é geneticista, é bióloga e se tornou geneticista graças ao, teoricamente, segundo ela, ao que eu vou deixar 2 vídeos. Um é da entrevista da universidade, não, na verdade, da TV Uberlândia, TV universitária, lá de Uberlândia, e deixar o vídeo dela que ela fala sobre a influência, como que era o homem, como era o cientista, o homem particular e também o grande cientista que foi, tá? Então eu deixo aqui também na descrição do vídeo, tem 3
link que vocês acessam e vocês podem também acessar esses vídeos que é importante, acho importante vocês verem. E mais tarde a gente vai ter nossa live, tá? Hoje sábado à tarde a gente faz essa live, não é sempre, mas vou fazer essa live também nos 101 anos do grande, que Deus mantenha num bom lugar, porque eu sei que ele está num bom lugar mesmo.